Agora é que fica interessante. Vamos lá. Então, lembra que eu tinha te dito que eu tinha te ensinado a pescar ao invés de te dar o peixe? Eu não te ensinei a como que eu vou fazer esse post, como que eu vou fazer esse post. O meu objetivo com esse curso era te ensinar, na verdade te ensinar a cozinhar, porque eu te ensinei a pegar os ingredientes e quais ingredientes tu tem para trabalhar, e agora eu vou te ensinar a colocar eles na panela e realmente fazer o rango, né? Então agora a gente vai falar sobre as ferramentas que a gente vai usar, o aplicativo que a gente vai usar, o software, para realmente fazer a criação dessa postagem. E agora que tu já tem o conhecimento teórico, tu vai poder fazer por ti mesmo, com as inspirações que eu já te ensinei e tudo mais, a como criar postagens. Mas agora eu vou te mostrar qual o software que a gente vai usar, o porquê que a gente vai usar ele, e depois mais pra frente ainda a gente vai fazer vários posts nele, eu vou te ensinar direitinho como usar cada um dos elementos que a gente já aprendeu até agora. Mas primeiro eu tenho que te explicar o porquê que a gente vai usar a ferramenta de criação que a gente vai usar. A gente vai usar o Gravity Designer, tá? A gente já vai ver ele. E ele não é a ferramenta que eu utilizo para a criação dos meus posts. Eu utilizo o Photoshop. Mas por que eu optei por a gente trabalhar aqui no curso com o Gravity e não com o Photoshop? Começa por o Gravity ser gratuito e o Photoshop ser pago. Essa é uma das principais questões. Senão eu podia muito bem ensinar como usar o Photoshop só para fazer as coisas mais simplificadas. Mas ele é pago e ele é carinho. Então, como eu quero atingir bastante gente com curso que está começando o próprio negócio ou que quer começar na área de criação de posts, eu não achei que seria justo eu fazer já com esse impedimento de dinheiro. Ou seja, tu tem que ter um dinheiro grande por mês para pagar a própria ferramenta. Então, optei por a gente usar o Gravity. A gente vai ter algumas limitações, mas olha, não vai ser tão grande, tá? Ela não vai nos deixar fazer fotos incríveis, mas que, sinceramente, você nem teria o conhecimento para fazer elas agora. Então, vamos começar pelo Gravity. Agora eu vou mostrar algumas diferenças entre eles para que tu saiba. Caso ali depois tu gostou, tu quer aprender mais de design, quer aprender mais de criação, aí sim vai pro Photoshop. Daí a pouco eu vou começar a lançar conteúdo, daqui a pouco eu lanço um curso de Photoshop. Enfim, vamos ver as diferenças deles, tá? Então, aqui a gente tem o Gravity, o Photoshop e algumas diferenças entre eles. A principal diferença é que o Photoshop ele foi feito baseado no design com pixel e o Gravity ele foi feito no design com elementos. O Gravity trabalha com vetor e eu já vou te explicar. Então eu vou abrir aqui o Photoshop e também abrir o Gravity. O Gravity ele pode ser tanto online quanto baixar um aplicativo. Então ele pode ser tanto um site quanto um programa de computador. Qual a diferença de pixel para elemento? Aqui no Photoshop eu tenho esse meu plano de fundo e eu vou colocar aqui o pincel para te mostrar o que é um pixel, caso tu ainda não saiba. Eu vou botar a cor preta e vou desenhar. Pixel é isso aqui, ó. Cada um desses quadradinhos é um pixel. Só que eles são tão pequenos que quando eu coloco a imagem no tamanho original, eu não vejo eles. Mas eles estão aqui. Sabe quando dizem que a resolução de uma TV é 1920 por 1080 Full HD? Ou quando dizem que ela é 4K? Essa é a quantidade de pixels que tem nela. 1920 na horizontal, 1080 na vertical. Quantidade desses quadradinhos que tem nela. Tá? Já o Gravity, ele não, pode ver, ele não tem a ferramenta de pincel aqui. O Gravity trabalha com elementos. Lembra que a gente tinha visto linha, formas geométricas, formas... Eu sempre esqueço. Orgânicas. Então, aqui a gente vai trabalhar com elementos. Eu não posso fazer uma pintura, por exemplo. Mas se eu quero fazer algo parecido com isso, eu tenho uma ferramenta que eu posso usar para talvez fazer. Mas pode ver que ela é uma linha, não é um pincel. Então, são coisas um pouco diferentes, tá? E esse é o ponto-chave que vai nos fazer ter limitação no Gravity que a gente não teria no Photoshop. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, voltando aqui. Além do design com pixel, a gente também tem camadas, que aí já é bem parecido nos dois. Os dois trabalham com camadas. Então tu vai ver que o Gravity é bem parecido com o Photoshop em algumas coisas e que a gente vai poder fazer muita coisa sem nenhum problema. As camadas do Gravity ficam aqui na esquerda e as do Photoshop ficam aqui na direita. Nada que tu não possa mudar também, se tu arrastar simplesmente ele muda. Eu vou criar uma nova camada no Photoshop. Vou mudar a minha cor para vermelho.
e vou pintar por cima. Agora eu vou fazer uma nova camada, vou mudar minha cor para azul e vou pintar por cima. Então o que são as camadas? As camadas é o que o nome diz, é bem fácil de entender. Eu tenho a camada de fundo, que é essa aqui, que é a minha primeira camada. Depois eu tenho a camada vermelha, que é a camada que está em cima dela. E eu tenho a camada azul, que é a camada que está em cima da camada vermelha. E eu posso mudar a ordem delas, trocando também a ordem do que aparece na minha frente. Assim como eu também posso fazer isso com Gravity. Aqui eu tô com a minha linha, agora eu vou criar um retângulo. Vou deixar esse retângulo vermelho. E eu vou criar outro retângulo. E eu vou deixar esse retângulo azul. Tá? Então, aqui tá o... Deixa eu só colocar a cor para ficar bem... Vermelho... Azul. Só para ficar fácil. Aqui o vermelho tá embaixo do azul. Vermelho, azul. Agora eu vou trocar igual eu fiz no Photoshop. Pronto. Bem simples, tá? Máscaras. O que é a máscara? E aqui entra o maior problema que nos limita, que é a questão de máscara, e tu vai entender agora. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu pintar meu fundo de branco de novo. E deixa eu abrir aqui uma imagem de uma cadeira. Então, aqui no Photoshop a gente tem uma coisa que a gente não tem no Gravity, que é selecionar coisas, tá? Por exemplo, eu vou selecionar aqui e vou pintar de branco. Vou criar uma camada aqui em cima, vou pintar de branco e eu vou poder mexer só dentro disso que está selecionado. No Gravity, como a gente não trabalha com pixel, a gente não tem seleção. Então, onde é que entra o problema disso? Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou te mostrar agora na máscara. Eu clico aqui e eu estou criando uma máscara. Na minha máscara, tudo que é branco aparece, tudo que é preto some. Então eu vou pintar toda ela de preto, logo ela sumiu. Pintar toda ela de branco, logo ela aparece. Quando ela está toda branca e eu pego o meu pincel preto e passo em cima dela, ele vai sumir, porque eu estou pintando a minha máscara de preto. Só que aí que tá, eu não perdi essa informação. Se eu pintar de branco de novo, ela aparece, porque a máscara tá simplesmente escondendo, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso no Gravity. O Gravity a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu apagar esses dois. Deixa eu aumentar isso aqui. Pera aí. E deixa eu importar a minha imagem. Por que eu não tô conseguindo importar a minha imagem? Olha eu passando vergonha, não planeja as coisas antes? Não consegue importar a imagem, deixa eu ver. É a cadeira? É a cadeira. Por que eu não tô conseguindo importar, cara? Deixa eu adicionar daqui então, né? Bom, vou adicionar uma outra imagem aqui. Por algum motivo eu não consegui, mas era pra te poder arrastar e conseguir. Tá? Depois eu vejo e explico pra vocês o porquê. Pra fazer máscara aqui, eu tenho que colocar o meu elemento. Lembra que eu falei que é baseado em elemento? Eu tenho que colocar o meu elemento em cima da minha imagem. Eu seleciono os dois, clico com o botão direito e venho aqui, ó. Mask with Shape. Ou eu seguro Ctrl Shift e aperto M, ou Command Shift M no Mac. Ele tá dentro dessa minha... A máscara virou esse formato aqui. Então se eu mexer na máscara... Opa, aqui tá com os dois juntos. Essa é a grande limitação do Gravity. Por exemplo, se eu quisesse selecionar só isso daqui, olha a trabalheira que eu ia ter. Deixa eu dar uns Ctrl Z pra voltar aqui. Eu ia ter que fazer assim, ó. Eu ia pegar aqui, isso daqui. Aí eu ia dar um zoom. Aí, ó. Eu ia ter que selecionar assim. Eu até consigo. Depois eu poderia até refinar isso, ó. Eu criei um shape aqui, tá? E agora eu vou vir selecionar os dois e dar um Ctrl Shift M. Ó, eu consigo fazer. Só que no Photoshop, qual é a diferença? Deixa eu pintar tudo de branco. No Photoshop eu consigo fazer isso com um pincel. Então tudo bem, eu posso fazer igual eu fiz no Gravity, que seria selecionando, por exemplo, vou selecionar daqui até aqui, até aqui. Igual eu fiz no Gravity, tá? Não era pra ter feito shape, mas enfim, deixa eu... Daí eu vou vir aqui, ó, vou pintar essa parte de preto, por exemplo. Então essa parte aqui foi a que sumiu. Ó, deixa eu inverter a máscara pra te mostrar. Essa parte é só o que eu quero selecionar. Mas vamos supor que eu quero apagar isso aqui. No Photoshop eu posso simplesmente pintar.
Ó, eu vou pintar por cima e eu vou apagar. Então isso torna o trabalho de colocar uma máscara e de... É porque na verdade isso foi feito para mexer com imagem. Como aqui a gente foi feito para trabalhar com item, com elemento, a gente não tem tanto controle sobre imagem, também porque a gente não tem esse controle maior de pixel. Então isso que eu queria que tu entendesse. Essa é a maior diferença entre o Photoshop e o Gravity, tá? Tirando isso, a gente pode fazer basicamente tudo que a gente faz no Photoshop para criação de post, a gente pode fazer no Gravity. Então vamos ver mais algumas outras coisas que os dois têm. Blend Mode, a entender agora o que é Blend Mode, tá? Eu tenho essa imagem aqui, deixa eu colocar alguma outra imagem aqui. Vou colocar essa câmera aqui que eu tinha. E eu vou colocar no Photoshop aqui na área de trabalho, colocar a mesma câmera. Deixa eu apagar a minha máscara. Opa. Então aqui o Blend Mode dela, que seria o modo de mistura, algo assim, é como que a foto vai se misturar com o resto do elemento, tá? Opa, abri o troço errado. Como que a foto vai se misturar com o resto do elemento? Aqui ela tá normal, então a foto só aparece normal. Eu posso escolher alguns outros tipos. Por exemplo, se eu colocar aqui no Multiply, ele vai escurecer, ó. E ele vai mostrar só as partes... Ó, tá vendo que eles... Deixa eu ver como é que eu posso mostrar isso de uma forma diferente. Acho que ao invés de colocar imagem, o melhor jeito é fazendo assim, ó. Aqui eu também tenho um elemento no Photoshop, tá? É mais o Gravity que realmente é limitado. Ó. Vou tirar isso aqui e vou colocar um vermelho. Tá, o vermelho tá aqui em cima. Se eu mexer na opacidade do vermelho, eu começo a ver minha imagem, mas eu ainda vejo muito vermelho, certo? Só que se eu mexo no Blend Mode para colocar Multiply, ele vai escurecer a minha imagem com o vermelho, ou seja, o que é preto ainda mantém as características do preto, só que fica um pouco mais avermelhado, ou seja, ele mexe no valor do vermelho para trabalhar com esse preto, e o que é branco fica bem vermelho mesmo. Ó, quando eu volto no normal, aqui tá a mesma cor no branco. Já se eu coloco ao contrário, se eu coloco no Screen, é ao contrário, ó, tá vendo que o preto ele fica bem vermelho e o branco ele fica avermelhado? Então eu tenho vários modos aqui que a gente vai poder usar quando estiver mexendo. A gente vai ver isso na hora de criar mesmo, não tem por que eu falar deles agora. Vamos ver como é que a gente faz isso no Gravity. Mesma coisa, eu tô aqui com a foto, eu vou vir e vou colocar aqui um shape em cima dela, vou pintar esse shape de vermelho. E aqui eu tenho os Blend Modes, ó, Multiply, mesmo esquema, Screen, que é aquele que a gente tinha visto, e assim, e lá vai, lá eu tenho um monte de coisa que, olha, não ia valer a pena eu ficar te explicando aqui, mas é interessante que tu saiba que tem, porque a gente vai usar isso para bastante coisa, tá? Na verdade não é bastante coisa, mas a gente vai usar para algumas coisas e é muito interessante que tu saiba que tem, por isso que eu optei o Gravity no lugar de várias outras ferramentas que não tem essa ferramenta de Blend Mode, tá? Que mais? O Photoshop ele é só offline, ele é um programa de computador, então tu tem que ter ele no teu computador. Já o Gravity ele é online, esse é o problema. O Gravity gratuito, o Gravity tem uma versão paga também, mas a versão gratuita já vai fazer tudo que a gente precisa. Só que na versão gratuita a gente só pode trabalhar online, tá? A gente só pode trabalhar tendo internet. Já se a gente tiver a versão paga, a gente pode trabalhar offline também. Mas quanto a isso não tem tanto problema. Agora chega a ferramenta chave, a parte chave, valor. O Photoshop dá R$43 por mês no plano mais barato. Tá? E isso é pesado para quem está começando e é pesado para quem tem a própria empresa e só quer poder trabalhar com rede social e poder criar imagens para rede social. Então por isso eu optei por não trabalhar com Photoshop. Se você quiser trabalhar com Photoshop, existem vários treinamentos gratuitos, vários cursos ótimos de Photoshop e de criação de post para rede social com Photoshop, desculpa. Mas eu optei pelo Gravity por tudo aquilo que a gente já conversou antes. E eu optei pelo Gravity no lugar de todos esses outros que depois a gente vai ver. Por causa disso, overlay e tratamento de imagem. O que é isso, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho essa imagem. Deixa eu tirar o vermelho da frente dela. Só que eu tô achando ela muito clara. Tô achando o brilho dela muito alto. Então eu posso vir aqui, ó, em Color Adjust, que isso é uma coisa que as outras ferramentas que também são design baseado em elemento não tem, e eu posso deixar a foto mais escura. Ou eu posso deixar mais clara. Posso mexer no contraste. Tá vendo? Posso mexer na matiz dela, deixar ela com uma matiz mais avermelhada, mais roxa, deixar ela com uma matiz mais verde.
Posso mexer na saturação, deixar as cores mais vibrantes, deixar as cores menos saturadas, preto e branco. Isso são coisas que a gente não tem nas outras ferramentas. E que a gente tem um tratamento de imagem um pouquinho diferente. Eu posso dar um blur, posso deixar ela, ó, que isso a gente usa talvez para fazer alguns fundos, sabe? Ó, posso deixar aquela como imagem de fundo, por exemplo, e deixar ela embaçada para que ela não confunda o olhar das pessoas. Enfim, isso são coisas que a gente vai ver mexendo na hora de criar, tá? Mas essas são as principais diferenças entre o Photoshop e o Gravity que eu queria que tu entendesse. Deixa eu te mostrar aqui no Instagram algumas coisas que a gente não vai poder fazer. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo como que eu criei isso aqui? Eu coloquei esse é hoje na frente do cara e eu coloquei uma máscara no é hoje e eu pintei essa máscara onde está o braço dele. Isso é coisa que no Gravity a gente pode fazer, mas é bem mais difícil. E isso porque são formatos retos. Quanto mais difícil for o formato que a gente tem que criar com a máscara, mais difícil é de fazer no Gravity. Então isso que eu queria que tu tivesse em mente. Já, isso aqui dá pra fazer tranquilo, isso aqui dá pra fazer tranquilo, isso aqui dá pra fazer tranquilo, 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 dá pra fazer tranquilo. É pra te ver como a gente consegue fazer muita coisa com Gravity. Eu não quero que tu fique com essa limitação na cabeça, mas é interessante que eu te diga, porque se tu quiser melhorar nesse tipo de trabalho, pra poder fazer fotos um pouco mais avançadas, tu vai precisar desse conhecimento em Photoshop. Algumas outras diferenças. Depois a gente vai ver com calma o Gravity, tá? Não te preocupa com isso agora. Como que eu vou criar item, como que eu vou criar elemento. Calma, tá tudo certo. Mas vamos ver algumas outras ferramentas que tu também pode usar, que são gratuitas, mas que tem alguma coisinha a menos do que isso que a gente já viu aqui. A gente tem o XG, que ele é mais feito para interface, site, coisa assim, mas que também é com design com elementos, também tem camadas, tem máscara, do mesmo jeito, máscara com elemento. Ele é offline, tu pode baixar pro teu computador tranquilamente, trabalhar sem ter internet, e ele é gratuito, tá? Só que ele não tem o controle aquele de imagem, de transformar a imagem em preto e branco, de mexer no brilho, contraste e tudo mais. Então eu optei por não pegar ele. O Canva. O Canva ele é um site online de criação de imagem onde ele já te dá vários elementos pré-prontos. Também é legal para te usar, mas como esse curso é de criação de imagem, eu acabei não abordando tanto ele. Olha, com design com elementos, ele também não é por pixel. Ele tem camadas, mas as camadas dele são ruins. É só uma questão de que tu pode colocar uma na frente da outra, tu não tem camadas específicas. Ele é online e ele é gratuito. Mas a gente não vai falar dele porque, como eu disse, não é um curso de marketing, é um curso de criação. E com ele tu cria muito pouco. Ele te dá algumas coisas prontas, tu pode criar, mas não é o intuito do curso. O Affinity Designer, ele também é com elementos, ele é muito bom e ele é pro iPad. Se tu tiver um iPad e quiser trabalhar remoto com ele, de onde tu tiver, ele é bom, mas a gente vai ver daqui a pouco um melhor que ele. Ele tem camadas também, máscaras, ele tem Blend Mode, ele é aplicativo ou desktop, também tem para o computador, e ele é R$75 o aplicativo, e para computador eu acho que ele é 200. Ele é um pouco caro, mas ele é uma ferramenta bem legal para criação de logo e tudo mais, então eu achei legal deixar aqui. E só que ele é feito pro iPad, né? Então nem vale a pena a gente ver muito ele agora. Já o Affinity Photo, pronto. Ele é uma ferramenta de iPad também e é o que eu mais uso no momento, tá? Eu deixei de usar tanto Photoshop porque eu trabalho basicamente aqui. Então, eu uso bastante o Affinity Photo, que ele é design com pixels, camada, máscara, blend mode, aplicativo e desktop, e o valor dele também é R$75 para iPad e R$200 para computador. No computador eu utilizo o Photoshop, que eu pago a mensalidade, eu tô até pensando em parar de utilizar o Photoshop e usar o Affinity Photo só no iPad, porque é o que eu mais tenho trabalhado e eu tô achando excelente. Mas enfim, para que tu saiba, caso queira trabalhar mais a fundo com isso, mas por enquanto foca no Gravity, que ele vai nos entregar tudo que a gente precisa. O InVision Studio, que ele também é design com elementos, também tem camadas, também tem máscara, também tem blend mode, ele é offline e ele é gratuito. Também pode dar uma pesquisada no InVision, ver se é algo que tu gosta, mas não tem muito porquê tendo o Gravity. Eu fiz uma pesquisa bem forte entre eles para escolher o Gravity e dizer, olha, o Gravity realmente é o que mais está valendo a pena. Então era isso. A gente vai ver um pouco mais depois sobre o Gravity e como usar, mas é importante que agora tu já sabe as ferramentas que a gente tem para criar os nossos posts, tá bom? Então até daqui a pouco na parte prática e o bicho vai pegar, hein?
Até. É que eu cancelo. Tchau.